Não sei viver longe da cruz, teu sacrifício me resgatou e hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35, todos acharam? Marcos 4, a partir do verso 35. Você que está chegando agora, através da nossa transmissão, eu quero saudar a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te dizer que eu creio que o culto que você estará recebendo vai ser maravilhoso. Mas é uma grande pena você não estar fisicamente conosco, porque realmente já aconteceram coisas maravilhosas nessa primeira 30 minutos de culto. O que me leva a crer, coisas mais extraordinárias ainda irão acontecer a partir de agora. Eu convido você a embarcar conosco nessa aventura. Amém? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar que fale aos nossos corações de uma forma muito clara e produtiva essa noite. Nós dependemos do Senhor e pedimos discernimento para conduzir o estudo dessa palavra, o entendimento desse texto. Por mais que tenhamos anos estudando, buscando entender, sabemos que quando o Senhor nos revela é totalmente diferente. E assim eu tenho clamado por essa semana, que houvesse revelação da tua parte para a igreja. E eu clamo, já agradecendo, porque eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Sim, aos nossos, começando pelo meu e chegando a de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, a história vai falar que Jesus teve um dia cheio. Um dia de prodígios, de maravilhas, um dia de ensinamento, um dia com mais um dia ministério se cumprindo na face da terra, mais um, né, que foi para a conta, como a gente diz ali quando a gente termina o nosso dia de trabalho. E ao terminar esse dia, ele chega e faz um pedido àqueles que estavam com ele, assessorando ele diretamente, que eram os apóstolos. E nesse pedido direto ele fala: gente, agora mesmo eu queria convidar o seguinte, vamos preparar tudo e vamos seguir a viagem. Vamos atravessar o mar e vamos para o outro lado, para outra banda, porque o que tinha que ser feito aqui já foi feito e eu prefiro, né, continuar do lado de lá. Ele poderia procurar um lugar para dormir ali naquela cidade, mas Jesus queria atravessar o mar. Interessante que junto aos discípulos, vocês sabem muito bem que existiam homens que eram pescadores profissionais. E o texto fala, ou deixa, né, subentendido, que nenhum deles se levantou ali. A gente pega isso nos 3 evangelhos e a gente vê que nenhum dos 3 evangelhos vai falar sobre alguém levantar o dedo e contrapor. Mestre, mas veja bem, o senhor já olhou para ali, vamos, que tal? Não, eles pura e simplesmente acataram. Então, por que eles acataram? Primeiro, porque eles confiavam em Jesus. E segundo, que a experiência que eles tinham de mar mostrava que aquilo era propício. Amém? Pois bem, eles assim o fizeram conforme as ordens do mestre. Eles prepararam tudo e despediram a multidão, que é uma segunda parte que nós vimos interessante nesse texto, né? Após um dia de labuta, ele despede a multidão para que eles possam voltar para suas casas, para que eles possam colocar a cabeça nos travesseiros e ruminar tudo aquilo que aconteceu. Que eles possam ali, parar e ficar no silêncio da noite pensando todas as experiências, todos os milagres que eles viram e viveram. E sabe, isso é muito interessante. Não estava no esboço, mas o Espírito Santo me revela agora que nesse momento da humanidade,
Muitas pessoas que se dizem servos do Senhor, e aí você se fala, por que se dizem? Porque eu não estou aí para julgar ninguém, eu estou só para trazer a palavra. E muitos deles fazem o quê? Pelo ativismo religioso, pelo ativismo do dia a dia, não conseguem parar para fazer uma reflexão sobre a história da sua vida. Quando a gente pega a palavra de Deus, Jeremias nos ensinou isso. Nós precisamos trazer à memória aquelas coisas que nos produzem o quê? Esperança. Traduzindo, nós precisamos parar, de momentos em momentos da nossa vida, de fazer um balanço. Calma aí. Tá ruim agora, mas como é que estava mês passado? Como é que estava no passado? Como é que estava quando eu conheci aquela menina? Como é que estava quando eu conhecia Jesus? Como é que estava quando meu pai se converteu? Traduzindo, trazer à memória coisas que aconteceram para o quê? Edificar a nossa fé e fortalecer os nossos passos. Porque se nós ficarmos olhando somente para a tempestade, somente para a tempestade, somente para a tempestade, eu quero te dizer, você vai morrer afogado e não vai conseguir sair. Então, uma grande estratégia que a Bíblia te ensina é você, em meio àquilo tudo, olhar para a história da sua vida para que você possa fazer um balanço. Porque quando você faz um balanço, uma coisa maravilhosa acontece. Você consegue lembrar onde foi que você lançou a sua boia da última vez para que você se salvasse. Então ele te ajuda, olha só, traz a memória, porque quando você fizer isso, você vai falar, opa, calma. Naquele dia eu procurei a igreja tal, naquele dia eu procurei o pastor tal, naquele dia eu estava lendo o texto tal, naquele dia eu estava na reunião tal. E aí você vai falar assim, cara, isso pode dar certo de novo. Então, como isso vai acontecer? Ou até mesmo eu pedi perdão pela situação tal, ou eu me arrependi na situação tal. Traduzindo, você consegue, trazendo à memória, lembrar de coisas que fazem o quê? Decisões corretas para o dia de hoje. Porque de repente você pergunta, o que eu fiz de diferente que dessa vez não está dando certo? Não é isso? Então, aqueles homens decidem entrar para dentro do mar. Mas, entre Jesus despedir a multidão e chamar os apóstolos para atravessar naquele mar, naquela noite, existia ainda um outro grupo. E eu queria falar um pouco sobre esse grupo. Esse outro grupo são das pessoas que decidiram entrar em seus barcos e seguir com Jesus. O texto é bem claro. Quando ele despede a multidão, as pessoas decidem entrar no barco e o seguir. Num dos 3 evangelhos você vê que um dos textos desse capítulo vai apresentar aquele jovem que fala, mas Senhor, eu quero fazer, mas tem a questão dos meus pais. Ele fala, ei, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você precisa seguir a sua história. Você precisa seguir sua vida. Você tem que quebrar com dogmas, você tem que quebrar com costumes, você tem que quebrar com algumas situações para poder viver uma situação nova em Deus. Pois bem, muitos homens e mulheres decidiram entrar nos barcos e seguir a Jesus. Sabe? A noite estava bonita. E eu fico imaginando, né? Aquele povo navegando ali no leme, no timão, e cantando aquele bordão. O cisne branco que em noite de lua vai navegando no mar azul. Não, o povo era crente, estavam cantando outra coisa. E deviam estar cantando assim, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aqueles homens estavam glorificando, exaltando, se rejubilando diante de tudo o que havia acontecido na sua história até aquele momento. O que eles não sabiam é que Jesus estava saindo de uma história e partindo para um combate direto. E o mais interessante, ele chamou pessoas para fazer parte desse combate. No meio do caminho, se levantou uma grande tempestade. E o texto fala que as águas, o vento soprava de tal forma que o barco já estava indo a pique. E aí, você que é concurseiro, eu quero te chamar a refletir sobre esse texto. Porque há uma interpretação de texto aqui subliminar extraordinária. Porque quem saiu da praia? Jesus num barco. E a palavra fala que outros barcos o seguiam. Então ele estava falando em plural. Mas agora a jeripoca pia, agora o negócio, agora o calo aperta. Agora há o quê?
combate, a luta, a dificuldade. E o que ele vai falar sobre água no barco? Traduzindo, ele sai de uma questão plural e entra numa questão singular. Então, porque o texto me troca do plural para o singular, eu posso falar com toda a característica, com toda a propriedade. Aquelas pessoas que estavam empolgadas seguindo a Jesus, quando veio o primeiro vento, desistiram e voltaram atrás. Muitas pessoas andam com Jesus, veem os milagres que ele faz, as coisas maravilhosas que ele tem, mas quando o vento sopra contrário, decidem o quê? Voltar de onde saíram. Muitos se acovardaram em meio a essa história. Mas por que você é só estudar o texto? Não tem palavra. O texto foi muito claro. Ele sai do plural e volta para o singular. E agora só tinha um barco quase indo a pique, porque os outros, quando viram a tempestade, e eu fico imaginando, enquanto aquelas pessoas voltavam, porque é uma característica é clássica, e aí agora eu vou falar como analista, eu não vou nem falar como pastor. Como psicanalista eu posso te dizer que muitas vezes nós atendemos pessoas no consultório e a gente começa a remover com elas, revolver a terra, para descobrir aonde a dracma caiu. E normalmente eles saem por a seguinte, né? Pegam o principal viés. Não, se Jesus tivesse esperado até o dia seguinte, de dia, com claridade, era muito melhor, mas de noite, onde que ele estava com a cabeça? Não, ele colocou a nossa vida em risco. Ele sabia, porque ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele sabia que a tempestade vinha. Então ele me colocou em risco de propósito. Eu que não vou andar mais com ele. É muito interessante que enquanto as pessoas estão andando para trás, elas estão procurando desculpas para o quê? Justificar a sua fraqueza, a sua covardia. Isso é muito característico. E é interessante quando nós estamos no consultório, a gente vê muito disso. Pessoas tentando encontrar desculpas para justificar o quê? A sua falta de decisão. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar a você que se você lançou a mão desse remo, se você empurrou esse barco para a água, porque você está seguindo o Mestre Jesus, não tenha medo. Tenha certeza que seja em que situação for, Ele é contigo. Ele não vai te abandonar. E eu fico imaginando agora quando a gente sai desses que já voltaram atrás, existiam aqueles que continuaram perseverantes em cima de uma palavra profética dada pelo Senhor. Nós vamos atravessar para o outro lado. E agora os discípulos estão ali dentro do barco, vendo a água entrar e o vento, as ondas se lançando contra ele. Uma verdadeira catástrofe estava escrita ali. E aqueles homens que conheciam demais já sabiam muito, já imagina as histórias que eles tinham de amigos que eles haviam perdido por situações semelhantes àquela. E eu imagino que entre eles houve até o debate, e voltamos, não voltamos, o que a gente faz? Porque em momentos de desespero, quando a gente acaba se tocando, a gente está procurando pessoas que estão tão perdidas quanto nós. É muito comum também a gente ver em consultório pessoas que, por questões simbióticas, acabam se juntando a pessoas que têm os mesmos problemas que ela. Quando não tem os mesmos problemas, são pessoas sequeladas como ela. É muito interessante isso. Pessoas que procuram subterfúgio de pessoas que falam assim, não, ele me entende. Ele me entende ou ele me adula, sopra. Mas... Aí agora tem que voltar atrás, né? Na época que o mertiolate ardia, você que não sabia, o mertiolate já ardeu muito. Parecia com ácido sulfúrico. Mas se você não é dessa época... Eu oro a Deus para que volte a arder. Eu acho que a sociedade mudou depois que o mertiolate parou de arder. Quando o mertiolate ardia, né, cada tombo de bicicleta que você tomava, cada chute no paralelepípedo que você dava, você depois lembrava e falava assim, um dia eu vou ser jogador profissional, porque eu não vou fazer mais isso. Eu vou saber tocar na bola, eu vou saber chutar na bola certinho. O fato é, muitas pessoas se escondem porque não querem viver transformação. Mas existiam homens dentro do barco que, por mais que debatessem, continuavam navegando em direção ao seu objetivo. E aí vem uma questão muito legal também, que é o que acontece agora? Bom, estamos sozinhos agora, foi todo mundo embora. A tempestade está ali, a gente tem expertise, a gente sabe o que fazer, a gente já pescou. Você pescador, acorda, você já pescou já, você sabe o que fazer. Como é que a gente sai dessa? Não, vira para cá, faz assim, pega a onda de lado, quebra, enfrenta de... Meu amigo, são estratégias de pescador. Mas só que aí, os recursos deles começam a se esgotar. E aí,
Ele não consegue. E o tempo está passando, as forças estão se esvaindo e eles estão lutando com a força do seu intelecto, do seu braço, na sua, né, experiência de vida, mas não estava dando certo. Até que um deles chega de uma forma assim um pouco abrupta e toma uma decisão. Vamos acordar o mestre. Sabe, eu fico feliz, apesar do texto não dizer, que Jesus não era uma das pessoas que mora na minha casa. Prefiro deixar assim por questões éticas, eu não vou dizer o tá gravando, né? Mas uma das pessoas que, na minha casa, se estivesse nessa situação, com a cabeça sobre o travesseiro, dormindo depois de um dia cansativo de trabalho, só esperando chegar do outro lado, que existiria mais trabalho esperando ele do outro lado, se acordasse e falasse assim, ei, acorda! Meu amigo, eu acho que a experiência que os discípulos teriam seria uma outra história bíblica contada, que seria um raio descendo do céu, fulminando aquela... Quem me acorda? E cai fogo do céu em quem me acordou. E... Mas eu não vou dizer... Não adianta me perguntar, não adianta perguntar em box, eu não vou dizer o nome dessa pessoa, tá bom? É por questões éticas, eu não vou dizer o nome, entendeu? Que cai fogo do céu quem me acordou, porque o negócio... Meu amigo, o negócio é sinistro, né? O escudo da fé tem que ir na frente para tu acordar a peça, né? Acorda aí. Ou um pedaço de carne na ponta da asa, igual leão, né? Já acorda comendo aí pra se acalmar, né? É, meu amigo, você tá pensando que tua vida é difícil? Não, minha vida é difícil. Cuidado, tem coisas piores por aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Então eles chegam em Jesus. Olha, eu arrisco dizer que pelo construir do final dessa história, Jesus não gostou muito de ser acordado, não. Porque ele levantou. E meu amigo, como a gente diz, né, eu imagino que ele levantou já virado no giraia. Ele olhou para aquela situação. Ele já olhou para o mar e para o vento. E já saiu pagando. Pode parar, pode parar. Eu fico imaginando se Jesus fosse carioca. Meu Deus do céu, a Bíblia escrita em carioquês. Oh, irmão, para com isso agora! Cessou. Chega. Vento, cala a boca. Para. Mar. Ó, eu vou pular pra dentro de você, eu vou andar em cima de você. Não, calma aí, Jesus. Imagina, o Evangelho segundo os carioca, a tradução. Tem que ter TLH, NVI, tem, né, o Evangelho dos carioca. Imagina como é que vai ser. E aí Jesus se deparou com aquela parada, e aí, pá! Já deu uma ordem, né? Sabe como é? Dominou tudo, geral. Então, tem o ponto, em vez de dizer ponto, é então. Ai. Mas se já não bastasse isso, que ele já deu uma zipada logo no espírito do inferno que estava incomodando, aí ele vira a metralhadora para usar. Ah, meu amigo. E tem gente que diz que eu sou... Não, esse pastor Adriano é duro ali, ele é rígido. Ortodoxo. Eu imagino Jesus olhando para ele assim, vem cá, estava dormindo. É isso aqui que vocês me acordaram? Eu não sei se Jesus roncava. Eu já falei que quando eu chegar no céu eu vou perguntar a ele se, na forma terrena dele, cansada, se ele roncava ou não. Mas isso aí só quem chega lá. Você pode até ir comigo, na hora que eu for perguntar. Eu pergunto, você tem que vencer. Que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então vamos junto, né? Me ajuda aí que eu ajudo você. E aí ele chega para eles e fala assim, cara, foi por isso que vocês me acordaram? Vocês estão brincando. E aí eu chamo você uma grande reflexão. Um verdadeiro mestre gasta, ou outros vão preferir a palavra, aplica um tempo com seus discípulos. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que fica te dando uma raçãozinha, uma porçãozinha de comida só para você não morrer de fome, para você ter que voltar e comer de novo, não. Estou falando um verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre quer que você cresça, quer que você desenvolva, quer que você faça a diferença na face da terra. Eu fico imaginando que Jesus, orientado pelo Espírito, falou assim, ó, já tem barreira espiritual no caminho. A noite é mais densa. Os demônios já se levantaram, porque eles já sabem qual é o teu próximo passo. O teu passo é em destino a Gadara. E Jesus deve ter imaginado, é um ótimo momento para treinar aqueles que estão à minha volta. Para saber do que eles são feitos. E por isso que ele falou, agora eu quero todo mundo no barco, vamos rumar. Na verdade, aquilo tudo não passava de um teste que Deus estava dando para eles, para ver como eles se desenvolveriam diante de mais uma situação de perigo. Mas, infelizmente, pela resposta que ele deu a eles, nesse capítulo, eles foram reprovados.
muitas vezes na nossa vida, nós temos tomado decisões, tentar resolver até, mas esquecemos de que autoridade o Senhor nos deu, de que nós fomos revestidos, qual é a unção que existe sobre nós. E nós deixamos de fazer aquilo que estava no coração do Senhor por conta disso. Mas que em nome de Jesus, eu e você possamos entender cada vez mais o Deus a que nós servimos e a autoridade e unção que foi derramada sobre nós, para que nós possamos andar em caminhos de vitória e de conquista em nome de Jesus. O vento cessou, mar acalmou e eles continuaram navegando. Mas, como eu disse, tudo isso, na verdade, fazia parte de uma grande história. E era só o primeiro capítulo. Porque agora eles chegam no território de Gadara, na terra dos Gadarenos. E ali acontece mais um detalhe, mais uma escola para aqueles homens que estavam com Jesus. Agora eles estão diante de um homem possesso de espíritos malignos há muitos anos. É interessante que quando a gente pega nos sinópticos, a gente lê nos 3 textos, né, que eles vão juntando detalhes, cada um vai dando um enfoque diferente em cima da mesma reflexão. E aí alguém pergunta, qual dos evangelhos eu tenho que ler? Na verdade, você tem que ler todos. Né? Porque cada um vai trazer uma abordagem de um ponto de vista que ele estava. De repente eu fico imaginando, fulano, vai ali comprar comida. Aí o outro ficou, viu acontecer uma coisa que o que foi comprar comida já não viu. Mas, de repente, o que foi comprar comida está chegando junto ali. Você está indo para onde? Você não é servo de Jesus? Ele está onde? Ele está ali. E aí, imagina ele já vindo com alguém que está com uma situação e ele está acompanhando, ele está vendo aquela situação, porque ele está conversando na estrada. E aí, chega lá, acontece, aí ele já vai contar de um outro ponto de vista, com mais riqueza. Então, é por isso que é importante a gente ler os evangelhos para entender, porque um se entremeia por dentro do outro, dando cada vez mais ênfase que o Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então, é importantíssimo você ter o hábito de leitura bíblica, para que você possa crescer em conhecimento e em graça. Amém, igreja? Pois bem, continuando. Aquele homem já estava passando por essa situação há muito tempo. Nos evangelhos vai falar que os homens pegavam ele e acorrentavam ele em grilhões, e ele quebrava os grilhões. Em outra situação vai falar que ele ficava desnudo por muito tempo, se escondendo em cemitérios, no meio das catatumbas. E aí quando você pega e você olha assim, cara, a vida desse cara estava desgraçada. Porque desgraçada é sem a graça de Deus. Então ele não tinha graça sobre a vida dele, ele vivia uma vida desgraçada. As pessoas temiam e afugentavam ele. Porque a grande realidade é que quando você é um problema, as pessoas querem você longe de você. Quando você é o cara, quando você tem dinheiro, quando você tem beleza, quando você tem presença. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você que nunca foi no mundo, deixa eu te dar uma aula aqui de mundo, pra você não precisar ir lá pra entender o que eu tô falando. Você é bonito. E aí você tá no mundo, meu amigo, um monte de gente vai te chamar pra sair junto. Sabe por quê? Porque você vai atrair um pessoalzinho, um povo, né, que eles chamam, um povinho, vai chamar um povinho que vai olhar pra você e falar assim, vamos chegar junto ali que aquela pessoa é bonita. E aí vão ali pra te seduzir. E só que você vai escolher uma, pelo menos na minha época escolher uma. Agora não tem mais essa barreira de uma, né? Agora deixa pra lá. Mas o fato é, no final das contas, vai sempre espirrar alguém pra você. Então as pessoas gostam de sair com gente bonita por causa disso, irmão. Ele vai pegar a mais bonita, isso já é fato. Mas vai sobrar alguma pra mim. Alguma frustrada lá que vai olhar, todo mundo se beijando, vai falar assim, e você aí, qual é a situação? Ah, eu tô aqui de bobeira e pum, lucra também. Uma outra situação muito comum na balada é você sair com pessoas que têm dinheiro. Mesmo que em meio a isso você se submeta a situações que às vezes são vexatórias, de humilhação. Mas se ele é patrão, se ele tem dinheiro, se ele é baludo, que o pessoal fala, né? Pataco dinheiro, tem um nome aqui, né? Que o povo do malote, né? O pessoal do malote lá que tem dinheiro, anda com dinheiro lá. Pô, eu vou colar com ele, porque no mínimo eu vou tomar champanhe junto com ele. Eu vou subir num camarote junto com ele. Eu vou viver coisas que naturalmente eu não viveria. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, a gente estava vendo um filme, depois de um dia de obra que nós fizemos aqui, a reforma do templo, não sei se você notou que está diferente aí, né, tudo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, por cada uma das pessoas que está se envolvendo nesse projeto, né, para deixar as coisas mais bonitas aqui, pintamos, demos uma mão no chão, né, temos a primeira mão aqui de massa na parede,
pessoas estão querendo que fique mais bonito. É muito interessante isso. Tem nascido no coração das pessoas esse cuidado, esse zelo. E eu só tenho a glorificar. Pois bem, e a gente conversando sobre uma situação de um filme onde um homem, para conseguir poderes sobrenaturais, ele tinha que sacrificar aos espíritos uma pessoa que fosse amada dele e da família dele. E é o interessante que o espírito falou que ele não queria qualquer um. Tinha que ser alguém que lhe custasse. Olha que profundo isso. E na primeira situação ele mata a esposa, na segunda ele mata a filha. Para quê? Para poder receber poder. E eu estava olhando para ela e falei assim, eu conheço pessoas, né, que viveram a vida de patrão, paluda, como o pessoal diz, andando por ambientes que você nem conseguiria imaginar. Do iate para lá. Mas o que as pessoas que estavam em volta não sabiam é o que custava poder reviver aquilo. Eu sabia. Porque eu era confidente, as pessoas desabafavam. Né? Um dos parentes desabafava, dizendo os pactos e os ritos que eram feitos para que se pudesse conseguir aquele dinheiro, aquele poder. Muito sangue havia sido derramado. Muitas consagrações tinham ocorrido. Muitas situações que talvez se eu te contar aqui, você vai falar assim, não, isso é mentira, não é possível. Fazem isso. Mas eu vou te dizer, infelizmente fazem. Trocar, como nesse filme falava, situações, não a vida, mas alegria, situações, liberdade até mesmo de pessoas ligadas de uma forma consanguínea pelo objetivo de conseguir ser rico, ser famoso e sentir prazer. Existe muita coisa do lado de fora que talvez você não saiba. E existem muitas coisas que estão do lado de fora que talvez os seus olhos toquem nisso e te mexam até com os seus instintos. Mas a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Para que nós não venhamos, o livro de Salmos e de Provérbios vai falar exatamente de situações como essa. Tem vários textos que vai falar, não cobice, não fique mais... Meu filho, vai por mim. Você não sabe o que está esperando ele. Você não sabe o custo disso. Você não sabe. Eu estou falando de pessoas, para serem famosas, de ter que deitar com situações bizarras. Fato, isso é invenção da carochinha de pastor. Não. Não. Eu não vou falar no vídeo, mas em particular, se você me perguntar, se você me procurar, eu posso te contar algumas histórias um tanto quanto bizarras. Não inventadas por mim, mas desabafadas por essas pessoas em atos de desespero. Porque no momento de desespero, elas sabem muito bem a quem procurar. Eles procuram a Jesus. E aí, quando elas procuram Jesus, elas desabafam para os líderes religiosos, e é interessante que eles não desabafam com qualquer um, porque eles sabem que as coisas são tão pesadas que pessoas que não têm estrutura, eles nem procuram. Porque eu confesso a você, tem coisa que é punk, que tu tem que parar, respirar fundo e falar assim, meu Deus do céu, cara. E eu pensei que o fundo do poço fosse ali, mas depois do fundo ainda faz a curva, né, para nascente. É o túnel do poço, não é o fundo, eles andam pelo túnel do poço. Coisas muito bizarras. E esse homem Gadara já estava vivendo uma situação dessa. Ele estava vivendo uma situação deprimente. Os espíritos faziam o que queriam dele. Mas eis que Jesus chega àquela terra. Agora eu fico imaginando se Jesus fosse mais um dos barcos que diante da tempestade voltou atrás. Eu fico imaginando se o meu barco ou o seu barco, em meio a alguma tempestade, decidir voltar atrás. Quantos gadarenos estão aprisionados esperando que você e eu tenhamos coragem de continuar a remar e a clamar, a remar e a repreender todas as forças do mal que se levantem contra nós, todas as barreiras. Muitas vezes nós estamos perdendo um tempo. Eu lembro uma situação saindo, né, muito interessante essa contextualização que o Espírito Santo me deu agora, porque eu voltei da minha adolescência. Eu tenho um amigo, que era jogador de futebol. E por causa da chuteira, né, ele começou a ficar com problema numa das unhas. E a gente brincava, chamava ele de pé podre. Né? Pé podre aí, não sei o quê. Mas por quê? De tanto chutar com a chuteira antiga, mais dura, era um couro mais firme, né? E ele ficou com problema na unha. Ele tentava, cortava, passava. Até que chegou um médico específico lá, da medicina antiga indígena, e falou assim, meu filho, arranca. Arranca tudo. Deixa nascer do zero. Mas não tem jeito. Você está tentando tratar de uma forma
que é paliativo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa unha e vamos permitir ela nascer de novo. Mas eu não sei se eu tirar... Não se preocupe. A unha vai nascer de novo. Muitas vezes está sendo exatamente assim. Nós estamos tentando por um caminho, mas esse caminho está na hora de voltar e falar assim, cara, onde eu errei? Eu errei aqui? Então eu vou corrigir o meu erro. O Senhor Jesus tem nos chamado essa noite para tomar a decisão quando nós entramos na água. Decisões acertadas, decisões de conquista, decisões de vitória, decisões de perseverança em meio à luta. É isso que ele chama a mim e a você. Bom, fechando essa mensagem, Jesus andando naquele território, aqueles espíritos correm até ele. E é interessante que ele não procurou. Os espíritos foram até ele. Existia uma autoridade espiritual tal sobre a sua vida que, quando ele chegou naquele território, aqueles espíritos trouxeram aquele homem até ele e se prostraram diante dele. Um dos evangelhos retrata que eles pediram ao Senhor uma coisa. Senhor, o que o Senhor vem nos importunar? E eles fazem um pedido. Não nos lance no abismo. Essa é uma grande reflexão que eu trago para a igreja essa noite. Aqueles espíritos estavam nos dando um spoiler do que estaria sendo redito em Apocalipse. Do que estaria sendo redito pelo apóstolo Paulo. Que existiria, né, para aqueles que se findassem em perdição, um abismo o aguardando. O céu. Então eles pedem, não, calma aí, eu tô sentindo que você quer esse homem de volta. Perdemos. Mas na boa não esculacha, não. Não manda pro abismo, não faz isso, não. Lá atrás, a gente, quando estava na revolta, na rebelião, no pecado, e a gente se revoltou contra o Senhor, a gente sabia que o final da história seria essa, mas não manda agora, não. Deixa a gente aqui mais um pouquinho. Eu já perdi, eu sei. Mas eu queria só ficar mais um pouquinho aqui, porque eu sei que lá é muito sinistro. Então os próprios demônios chegam para Jesus para pedir isso. Não me lança no lago de fogo. Não me lança no abismo. E algumas pessoas ficam confusas nesse texto. Porque Jesus poderia pura e simplesmente chegar e falar assim, não. Perdeu, mané. Perdeu, playboy. Aí, perdeu geral. A casa caiu. Evangelho conforme o Rio de Janeiro. Casa caiu, perdeu geral. Aí, geral, rodou todo mundo. Rodou geral, meu. Rodou todo mundo. Perdeu geral. Aí, direto pro abismo. Ele podia ter feito isso, ele tinha autoridade para isso. Tanto que eles foram pedir na humildade para que isso não acontecesse. Eles sabiam que podia acontecer. Eles sabiam quem estava diante deles. E eles faziam um pedido, permita-nos entrar nos porcos. Você parou para pensar por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Aquela manada de porcos valia muito dinheiro. E eu pergunto para você, para onde eram vendidos aqueles porcos? Aí vem a reflexão, porque o outro já falou aqui, ó, o ponto eletrônico falou, vendia para o povo não judeu. Aí eu vou fazer aquele chavão assim, ó, será? O judeu que segue a palavra de Deus não come porco. E por que naquele território era cultivado tantos porcos? É uma reflexão. Será que Jesus permitiu que isso acontecesse para que houvesse um grande abalo no meio dos ímpios ou no meio de Israel? É uma reflexão que eu deixo para você. Será que era para mexer com os não-judeus? Ou será que aqueles porcos, naquele grande dia, eu vou perguntar lá em cima, Senhor, João, para do porco lá, aqueles porcos eram vendidos para onde, cara? Eu vou bater um papo com o João. Rapaz, eu vou ter a eternidade ao lado deles para poder conversar. Olha que beleza. Meu Deus, você revelar os mistérios. Onde meu amigo Kleber vai poder perguntar a Azaf sobre a música. Foi em dó, foi em ré, mostra aí, cara.
Sim. A questão é, a predominância do território era de não-judeus. A predominância. Só que estava do outro lado do mar. A pergunta é, para onde era comercializado aquele material? Porque é uma boa pergunta, por que os porcos, eles permitiam que eles entrassem nos porcos e na sequência os porcos se suicidassem? Aí é uma segunda reflexão que eu quero trazer para você sobre esse texto. Tenha certeza de uma coisa, o diabo te dá com uma mão, mas ele te toma com duas. Da mesma forma que ele te dá enquanto você está fazendo a vontade dele, quando você muda a sua história, ele não quer somente aquilo que ele te deu, mas ele quer juros e correção monetária. Em alguns casos, eu já vi casamentos acabarem, eu já vi empresas falirem, eu já vi filhos ficarem entre a vida e a morte. Porque ele não se contenta somente com bens materiais. Isso é o fato. Às vezes ele quer o sangue do inocente. Às vezes ele não quer o teu sangue, porque ele sabe que vai doer mais ele arrancar o teu filho ou a tua filha do que mexer em você. Porque no fundo, você já é dele. Então ele não quer te prejudicar. Ele mexe naquilo que te custa muito para balançar o teu emocional. Para tentar o quê? Trazer você de volta. Olha que profundo. E aqueles homens estavam ali, diante daquele grande prejuízo, daquela situação estarrecedora, aqueles porcos se jogando do despenhadeiro, morrendo. E eu termino a última reflexão dessa mensagem. Realmente, o que aconteceu na sequência? Aqueles homens chegam ali, da cidade, se deparam com aquele que era um grande problema para eles. Aquele que era amedrontador, aquele que trazia desespero. Aqueles que eles viram com seus olhos fazendo coisas que não eram humanas. E agora ele estava ali, limpo, vestido, alimentado, sentado, junto ao Mestre. Jesus, quando entra, ele traz transformação plena. Basta darmos espaço para isso. Mas aqueles homens chegam da cidade ali, param e olham e falam, o que é isso que está diante dos nossos olhos? Eu não estou acreditando. É aquele homem. É ele mesmo? Sim, é ele. E a Bíblia fala que eles ficam estarrecidos diante do que eles estavam vendo, do que eles estavam contemplando. Jesus quer fazer uma grande obra na minha vida e na sua vida também. Jesus quer te libertar, te transformar, te dar experiências extraordinárias. Basta você querer. Basta você aceitar. Eu quero te apresentar o plano da salvação. Jesus Cristo veio a esta terra para nos dar uma nova oportunidade, para nos dar uma nova chance de se reconciliar junto ao Pai. Jesus foi o nosso Goel e continua sendo. E eu quero convidar você a rever os seus princípios, os seus valores, rever a história da sua vida e que você faça uma pergunta a si mesmo. Eu sou feliz? Será que as decisões que eu tenho tomado até esse presente momento têm me feito feliz? Será que o que eu tenho optado, que eu tenho escolhido, tem completado a minha vida? Ou será que eu vivo uma vida de fracassos, de engano, de incertezas, uma vida de tristezas, uma vida de decepção, uma vida de uso de drogas, psicotrópicos? O que você tem sentido através dos dias? Alegria ou tristeza? Esperança ou declínio? Eu quero convidar você essa noite a tomar a decisão correta, a chamar Jesus para dentro da sua vida, para que a sua história possa recomeçar. Assim como ele fez com esse gadareno, ele pode fazer contigo. Assim como um dia ele fez comigo, ele pode fazer contigo. Te chamar para uma nova história. Chamar para uma nova história, para um novo começo. Talvez uma voz fale ao seu ouvido, não há mais oportunidade para mim, não há mais chance para mim. Mas eu quero dizer que os espíritos do inferno são especialistas em mentira. Eles são especialistas em roubar, em enganar.
E eles tentam dizer a você que não tem mais oportunidade, mas eu digo, isso é uma grande mentira do inferno. Existe oportunidade sim, porque enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há fôlego, há esperança. Então, em nome de Jesus, que você possa tomar a decisão correta essa noite, de voltar aos braços do Pai, voltar ao caminho correto, o caminho de esperança, o caminho de vida. Sabe, eu te chamo a agora trazer, a fechar os seus olhos e trazer à memória aquilo que te trouxe muita esperança. A fechar os seus olhos e trazer à memória aquilo que realmente mudou a tua história. Momentos de alegria, de conquista, de felicidade. Sim, ao lado de Jesus. Mas eu também peço que você lembre nessa hora, né? Que você lembre aonde foi que você entrou no barco e quando as ondas começaram a soprar e você viu o barco balançar. Quando foi que você decidiu voltar para a margem? Onde foi que você deixou de seguir os caminhos de Jesus? Onde você parou? Onde você colocou a sua âncora? Para que, em nome de Jesus, você possa tomar a decisão de tirar essa âncora que tem te prendido. Para que você possa ter um novo caminhar ao lado de Jesus. Para que você possa voltar ao fluir do rio do Espírito, das águas da vida. Sim, um clamor que eu te faço é tome a decisão correta essa noite. Volte para os braços do Pai. Volte para Jesus. Eu não posso te prometer uma vida sem lutas e sem combate. Mas eu quero te dizer que cada vitória dessa te levará a uma nova faixa. Cada vitória dessa te levará a um novo troféu. Isso sim eu posso te prometer. Porque quando lutamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então essa é a promessa. Algumas pessoas têm erroneamente, não, venha para Cristo que as dificuldades vão passar. Não é isso. Não é isso que a Bíblia fala quando ele nos diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então que eu e você possamos caminhar em integridade, em retidão, na busca pelo eterno. Aqueles homens de Gadara, ao verem a libertação do gadareno e ao verem os porcos mortos, tomaram uma decisão. E a decisão foi, saia da nossa terra, porque não queremos nada contigo. Muitas pessoas têm feito isso. Não, se for entre o iate e se for... Não, eu prefiro o iate. Jesus, não, agora não. Agora não. Tem mais uma rave para curtir. Tem mais uma festa para ir. Tem mais uma orgia para eu entrar. Não, agora não. Agora não dá. Agora não dá, Senhor. Agora não dá. Eu já paguei aquele cruzeiro. Não, agora não dá. A grande questão é que você nunca sabe realmente quantos dias você ainda tem de vida. Talvez algumas pessoas falem, isso é um pouco clichê, você não sabe de nada. Mas eu posso te dizer, por 2 vezes na minha história, eu já vi o espírito da morte chegando perto de mim. E eu vi o anjo do Senhor falando, não é a hora. E foram 2 momentos que eu não imaginava, quando eu acordei naquele dia, o que iria acontecer na sequência. Então eu te digo, não brinque com o tempo, porque ele é muito cruel. Que você possa tomar decisões acertadas. Que você possa tomar um caminho diferente dos que os gadarenos tomaram. Onde eles decidiram, não, nós preferimos viver como nós, continuar vivendo como nós estávamos vivendo, do que nos render aos teus pés. Por mais maravilhoso que isso seja. Amém, igreja? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que seja um dia de decisão. Que seja um dia acertado. Que você possa agora, aí na sua casa, dobrar o teu joelho diante do Senhor. E fazer a oração de retorno a Ele. De retorno aos seus pés. Uma oração de clamor por perdão pelos seus pecados. Sim, vai pedindo perdão ao Senhor. Derrama as tuas lágrimas diante dele e pede, Senhor, me aceita de volta, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir o meu caminho. Não dê ouvido às vozes que tentam te enganar dizendo que você não é digno. Não, você é digno sim. Você é digno. Você é digno de fazer parte disso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar que contemple cada um desses corações, Pai, que estão diante de nós nesse momento.
Eu quero pedir que haja um recomeço nessas histórias. Eu quero pedir ao Senhor que mostre a eles a forma correta de atravessar esse rio. Senhor, se existem correntes que têm prendido esses barcos, que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Senhor, se algumas pessoas estão dizendo que não tem mais força para embraçar os remos, eu quero pedir agora que o Senhor dê a força necessária, Pai. Sim, o Senhor age em meio às nossas decisões e eu sou grato por isso. Tu és um Deus de princípios, tu és um Deus de valores. Eu quero pedir perdão, Senhor, junto com os teus servos. Quantas vezes nós erramos na nossa vida, quantas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Quantas vezes diante de uma tempestade, Pai, nos desesperamos, até mesmo pulamos do barco com uma boia, deixando o barco afundar, onde na verdade a palavra de autoridade e unção estava sobre as nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, nós não venhamos a nos acovardar e pular do barco. Que em nome de Jesus, nós não venhamos tentar tirar água com baldinhos em cima das nossas forças, mas que nós aprendamos a partir dessa noite a usar a autoridade e a unção que o Senhor nos revestiu. Que em nome de Jesus nós possamos dar ordem no mundo espiritual para que as forças do inferno que têm se levantado contra nós sejam repreendidas agora. Que as vozes do inferno que têm falado nos nossos ouvidos se calem em nome de Jesus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo para habitar em nós, nos encher de unção e de graça, derramar sobre nós dons espirituais, derramar renovo espiritual sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Senhor, eu quero Te agradecer por cada uma das vidas que têm sido impactadas, tanto presencialmente como por essas plataformas. Eu quero Te pedir que continue trazendo discernimento neles, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, mundial, Pai, que eles tomem decisões acertadas para que os seus dias que estão por vir sejam os dias de conquista e de bênção, dias de vitória, papai. Sim, que eles venham a ter discernimento de como cuidar das suas emoções, Pai. Tu sabe que nós líamos ontem sobre a quantidade de casos exponenciais, Pai, de pessoas em depressão, em desespero, que estão à nossa volta. Não só no nosso ciclo de amizade, mas mundialmente, Pai. As estatísticas não são nada agradáveis. Mas nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor, serão renovados. E eu peço renovo espiritual sobre as nossas vidas, Papai, e em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a cada um homem e mulher, Pai, que tenham optado por ofertar e dizimar nesse ministério. Senhor, nós não separamos momentos para falar sobre isso, porque o nosso gasofilácio já diz lá que seja entre você e Deus. Então, a decisão que nós temos tomado é de agradecer, Pai, por cada um daqueles que tem compreendido a Tua palavra, tem entendido. Eu quero pedir ao Senhor que derrame bênçãos sem medida sobre as suas fazendas, em nome de Jesus. Sim, Papai, nós repreendemos o migrador, o devorador, o cortador, o destruidor de suas fazendas, em nome de Jesus. Pai, que haja prosperidade no celeiro dos Teus servos. Que o seu salário possa ser superabundado, Pai. Que o espírito de medo seja repreendido do nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, que esse restante de semana, sim, esses últimos dias que faltam, Pai, sejam um dia de conquistas e vitórias, em nome de Jesus. Continue nos dando discernimento do que fazer e de como fazer. Nós clamamos isso ao Senhor, porque nós confiamos no Deus Altíssimo, naquele que faz o vento e o mar se calarem, que liberta de espíritos malignos, que ressuscita mortos. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a essa terra para trazer uma nova esperança para todos nós. Eu agradeço a Deus por Jesus ser o nosso Goel. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus traga a comunhão do Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada casa, sobre essa igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Shalom. Adonai. Que Deus te abençoe. Hoje eu acordei tão diferente, algo em mim mudou tão de repente, uma vontade
de viver. Não sinto as dores do passado, trago à memória todo o seu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Quanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sinto as dores do passado, trago à memória todo o teu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Tanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Tua morte trouxe vida para mim.